Olá, torcedores do Bahia, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma análise do jogo. Bom, eu vou fazer uma análise aqui rápida e depois eu quero, se me lembrar, né, eu quero alertar aos torcedores dos outros times. O nome do canal aqui é Bahia Meu Amor. Bahia, então eu vou falar do Bahia, tá certo? Respeitando todos os torcedores de todos os outros times. Vamos lá. Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Mando de campo do Bahia, obviamente. Então o Bahia teria que tomar as dores, né? Tomar a iniciativa do jogo. E foi o que aconteceu. Os 4 primeiros minutos o Bahia jogou no mesmo nível para um time que vinha com 8 derrotas, com 8 partidas sem vencer, contra um time invicto no campeonato. Então o jogo não era fácil. Você está jogando contra um invicto, né? Nada mais, nada menos de que várias partidas e o Palmeiras não tinha perdido ainda. Então não era um jogo fácil, não seria um jogo fácil. Bom, com 4 minutos de jogo, o Bahia quase faz o gol, né? Quase meio, faltou besteira, faltou alguns detalhes mesmo para o Bahia fazer o gol. Aos 7 minutos o Hendrick fez uma mega falta que poderia ter machucado seríssimo o jogador do Bahia, né? O Canu. O Hendrick tomou um cartão amarelo. Daí em diante o jogo começou a ser desenhado pela lógica. Por que pela lógica? Você está em campo, tem um time que não vence há 8 jogos. Do outro lado você tem um time que não perde desde que começou o campeonato. Então é óbvio que o time que não está perdendo, que não perde 8, né, desde que começou o campeonato, vai para cima, mesmo não sendo o mando de campo dele. Agora o que nós reparamos em todos os jogos é que realmente o Bahia só tem um time. Só tem um time. O Bahia é muito limitado, está muito limitado. Tomara que as novas contratações deem um resultado melhor. Dê um resultado melhor. Porque tem sofrido muito o time do Bahia. Bom, 15 minutos de jogo, o Bahia entregou um escanteio. Entregou mesmo, tá? A zaga saiu e fez o impedimento. Se não fosse aquela saída sincronizada, a tática do Palmeiras no escanteio é muito boa. É muito boa, porque deixa o jogador livre e ele não chutaria para o gol, né? Então, nós vimos, né, se você reparar de novo, o desenho me lembra um pouco a jogada a jogadinha Constantinopla, né, do time da Turquia, da seleção da Turquia, se eu não estiver me enganado. E também uma jogada que o Grêmio começou a esboçar há anos atrás, parece que nunca mais fez. É mais ou menos aquela ali, tá? A jogadinha do escanteio, a bola jogada para trás, depois lançada por trás da zaga para que o jogador entre em condições de fazer o gol ou de colocar um companheiro em boas condições de fazer o gol. Então, jogadinha muito boa, mas o Bahia foi premiado pela sincronia da saída da zaga exatamente no mesmo tempo, e isso salvou o Bahia de tomar um gol do Palmeiras, tá? 24 minutos, aos 24 minutos de jogo do primeiro tempo, o Bahia fez de novo algo que já deveria ter consertado. Eu falei na última análise dessa indecisão, quando a bola, alguém no Bahia, dentro de campo, tem que chamar os jogadores, a zaga, para pelo menos colocar uma pessoa decisiva. A bola é lançada, a bola fica quicando na intermediária do Bahia e ficam 2 ou 3 jogadores indecisos.
vocês já tomaram um gol assim, já tomaram gols assim, dessa indecisão. Depois disso, perdeu a bola na saída de bola, né? Dá para entender, dá para transparecer durante os jogos que o Bahia treinou de fato essa saidinha do goleiro com a zaga. Dá para entender, tá? Hoje não posso falar que é um vacilo do Bahia, etc., sair naquela. Não, me parece, pelo desenho, se você pegar todos os jogos do Bahia, pelo desenho que se forma a zaga, você olhando de cima, me parece que o Bahia treinou sim essa saidinha. Porém, tem que ter um pouquinho mais de qualidade, tá? Para que o torcedor do Bahia não tenha um tilt, não tenha um problema psicológico. Porque cada susto, meu irmão, que eu vou te dizer, viu? Mas, se isso for aprimorado, pode até valer a pena. Pode até valer a pena. Bom, num jogo contra um time invicto, agora já passou o jogo, é óbvio, eu não faria esse tipo de chamada de um time que costuma fazer gol em todos os jogos. Bom, 15 minutos de jogo do Palmeiras, depois disso aí. Mas se você, não fique chateado comigo, torcedor do Palmeiras, se você olhar cada um dos lances dos 15 minutos que o Palmeiras jogou praticamente sozinho, você vai ver que foram mais erros do time do Bahia. Mas não tiro o mérito da qualidade dos jogadores do Palmeiras. Até porque tem 3 jogadores, 3 ex-Bahia, né? 3 ex-Bahia. Marcelo Lomba, todo mundo sabe, é o ídolo do Bahia, um dos melhores goleiros que o Bahia já teve. 47 minutos do primeiro tempo, o goleiro ia levar um frango, né? O goleiro do Bahia foi muito bem no jogo, no geral, foi eleito até o melhor jogador em campo. O Palmeiras mostrou a qualidade dele, mas na verdade, se você olhar bem, o Bahia, eu vou usar um termo que outros comentaristas usam, o Bahia soube sofrer de um time que está invicto. O Palmeiras não é qualquer time, o Palmeiras é um fortíssimo candidato ao título esse ano, fortíssimo, né? Mas futebol é isso, a magia do futebol é isso. O time está invicto, vai jogar na casa de um time que não vence 8 jogos e que não é um bom mandante, né? Você viu o retrospecto do Bahia esse ano, não é um bom mandante, ele não tem cumprido tanto assim o seu dever de casa. Mas futebol é isso. Futebol é o prêmio que a humanidade tem para se alegrar e para sofrer também. No segundo tempo, os 5 primeiros minutos foram 5 minutos nervosos, porque de um lado você tem um mandante do jogo querendo ganhar a todo custo, e do outro lado você tem um time invicto que não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Então você tem os 5 primeiros minutos do segundo tempo, 5 minutos nervosíssimos, né? Porém, qualquer um dos dois poderia fazer gol naquele minuto. 11 minutos, mais ou menos, Dudu e o goleiro Marcos Felipe. E deu o goleiro Marcos Felipe. Aí sim ele começa a se destacar. Tá? Começa a destacar. Aos 24 minutos, na minha visão, aos 24 minutos mais ou menos, seria o gol decisivo do jogo, seria o gol do Bahia. 5 jogadores do Bahia contra 3 do Palmeiras. Bom, a bola era para gol.
tá? O jogador Kaique resolveu chutar no gol. Resolveu chutar justamente quando estava apressado na zaga. Se você voltar o lance um pouco, se a jogada fosse um pouquinho mais rápida, quando ele começou a conduzir a bola, tem o jogador do Bahia do outro lado, absolutamente sozinho e em condições de fazer gol. Sem impedimento, sem uma marcação precisa, ele abriu o jogo. Ele fez uma abertura para ser beneficiado pela bola. Se aquela bola fosse tocada, já seria 1-0 ali. Porém, o jogo, nesse momento, estava muito aberto. O Palmeiras é um bom time, é um ótimo time, na verdade. Poderia fazer o gol, mas o Bahia também teve lances de contra-ataque que poderia fazer gol. Então, foi um jogo, um dos melhores jogos. Um dos melhores jogos. Não sei se o torcedor do Bahia concorda ou se o torcedor do Palmeiras concorda. Aqui, meu interesse aqui, na verdade, é o torcedor do Bahia, tá? O nome do... Porque cada clube tem, provavelmente tem um canal para debater, para discutir, para falar do seu próprio time. Aqui eu falo do time do Bahia. Eu analiso o time do Bahia frente a outro time. Agora eu tenho que mencionar o outro time, porque o Bahia não está jogando sozinho. Não está jogando sozinho. Aqui é o Campeonato Brasileiro. Ele não vai jogar sozinho em jogo nenhum. Bom, 28 minutos. Gabriel Xavier entrou no lugar de Vitor Hugo, machucado. E isso. Bom, o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, fez 3 ou 4 defesas boas mesmo, decisivas. Teve uma defesa que ele fez, estava impedido, mas foi um clássico do futebol, aquela defesa. Tá? A bola sobrou no meio da área, mais ou menos ali, meia-lua, e o jogador ajeitou a bola e deu uma pancada pro gol, e tinha vários jogadores na frente do goleiro e ele conseguiu interceptar aquela bola. Se não fosse marcado o impedimento, eu digo para você, foi a defesa mais difícil do jogo, porque o jogador do Palmeiras estava de frente, deu uma sapatada nela. Aquela bola, assim como eu mencionei a bola do jogo do Bahia, e que o Kaique resolveu chutar no gol, aquela bola também era a bola do jogo. Então o jogo estava se desenhando no seguinte: quem marcasse o gol, muito provavelmente ganharia o jogo. E foi o que aconteceu. Aos 47 minutos, uma jogada do Cauli, que saiu fintando. Eu até me irritei um pouco no início. Ele poderia ter tocado a bola antes, mas ainda bem que quando ele avança, os outros jogadores também avançam e ficou mais próximo do gol. O outro jogador deu uma pancada, o goleiro enjoou, como a gente fala na gíria do futebol, o goleiro enjoou, e o Tassiano então empurrou a bola para dentro, calando a torcida do Palmeiras, que na verdade aos 47 minutos já estava mais ou menos conformado com o empate. Porque o empate para o Palmeiras, na circunstância do jogo, dentro da Fonte Nova, garantiria mais um jogo invicto. Seria 0-0, então seria mais um jogo invicto. Não seria uma perda muito grande, sendo que ele não era o mandante. Mas o Bahia foi premiado, como eu disse, o Bahia soube sofrer de um time que estava invicto. Soube rebater as bolas que foram para sua zaga. E foi premiado no final do jogo, com um gol no final do jogo. Bom, os torcedores de outros times podem não concordar, mas o Bahia vem sofrendo gols nos últimos minutos. E é isso que é o futebol. Dessa vez o Bahia fez um gol nos últimos minutos. O histórico do Bahia, do Esporte Clube Bahia, é fazer gol nos últimos minutos. E eu vou torcer para que o Bahia volte a encarnar, como se fala, nessa camisa tricolor, a fazer gols.
O Bahia quebra a sua própria invencibilidade de não ganhar durante 8 jogos que passaram. E espero que daí em diante ele comece a desencadear vitórias tanto dentro quanto fora de casa. E aí eu quero ver o Bahia evoluir. Espero que essa nova janela de contratações possa trazer 2 pontas, porque realmente é visível a falta de um ponta direito e um ponta esquerda nato. Tá? Se você vê o time do Palmeiras, ele tem 2 bons pontas. Isso faz com que o time adversário não queira subir tanto para não tomar a bola pelas costas. Se o Bahia então contratar 2 bons pontas, será a vez do Bahia fazer isso com os times adversários, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, eu quero conversar com você, torcedor de outros clubes. Eu critico o Bahia. Se você olhar as minhas análises, eu critico o Bahia. Apesar do canal aqui ser Bahia Meu Amor, eu sou apaixonado por Bahia desde menino. Nunca torci para outro time. Eu sou torcedor de outro time lá em São Paulo. Sou torcedor de outro time lá no Rio de Janeiro. Mas na Bahia eu nunca torci para outro time. Eu sou torcedor do Bahia nato. Então meu objetivo é analisar o time do Bahia frente ao time que ele está jogando. Então não fique chateado se eu falar a favor do Bahia. Entende? Mas se você olhar as minhas análises, como eu fiz essa aqui, eu disse, olha, o Palmeiras jogou uns 20 minutos sozinho. Então eu não estou negando. Eu não sei, a análise que eu fiz de Bahia e Cruzeiro, eu só respondo, pessoal, perguntas que tem sentido. Entendeu? Aí o cara diz assim, pelo que você está falando, dá para perceber que você não assistiu o jogo. Vamos fazer análises adultas. Vamos fazer críticas adultas. Tá? Porque quando eu digo para você assim, volta ao jogo, volta ao lance do jogo, é porque eu assisti o jogo, né? Então, esses comentários eu não vou responder, tá? Não vou responder. Eu não desrespeito nenhum time, nenhum clube, jamais, porque não é o objetivo. Mas a análise será do time do Bahia. A análise será para o torcedor do Bahia. Se você de outro time quiser ver a análise, ouvir a análise, ok, seja bem-vindo. Mas que se vai me criticar, por exemplo, seja crítica adulta. Eu não respondo críticas infantis. Não respondo porque eu tenho muita coisa para fazer, tá certo? Eu estou no YouTube aí em vários canais, cada canal fala de uma coisa, obviamente. Então eu sou uma pessoa muito ocupada para responder críticas de meninos. Vamos ser adultos. Estamos analisando o futebol brasileiro, futebol de adultos, tá bom? Então muito obrigado pela sua visualização, um forte abraço para você. Nos veremos na próxima análise. Bora, Bahia!